Olá, galerinha bacana, professor Kildre Canuto, nutricionista aqui direto dos estúdios do curso MS, o curso com maior número de aprovação, não só no Ceará, não só no Nordeste, mas em todo o nosso país. Vamos fazer uma live agora com vocês, trocar umas ideias sobre questões, né, que poderão estar na tua prova para o concurso do CRN11, cuja banca é a INDIB, né, uma banca que não disponibiliza muitas provas, né? A gente tem dificuldade de encontrar provas acerca dessa banca, né? São poucas as plataformas que disponibilizam e que agora para o Ceará, né, essa banca está tendo uma boa entrada, né, penetração nas prefeituras, com o intuito de fazer essa organização de certames, tá? Vamos lá, vamos conversar aqui agora sobre algumas questões sobre separado com alguns temas específicos, né? Separamos nutrição básica, requerimentos nutricionais com avaliação nutricional no segundo momento e um pouquinho de dietoterapia para vocês sentirem como é o jeitão da banca e como é que tu pode, né, se preparar para essa prova. Então vamos lá, a questão começando com algumas questões de nutrição básica, envolvendo bioquímica, requerimentos nutricionais, recomendações, às vezes até dietoterapia dentro da mesma questão, tá? Percebam aqui nessa primeira questão, que foi a questão de número 26, da banca de Pentecoste, aqui na cidade do interior do Ceará. Olha, essa banca não é de contextualizar demais as questões. São normalmente questões com poucos textos no enunciado. Então vamos nós a essa primeira questão aqui, ó. Os carboidratos são moléculas orgânicas, né, que se encontram em abundância na natureza. Uma das principais funcionalidades é fornecer glicose para o sistema nervoso e regular o metabolismo proteico. Ele falou metabolismo proteico, sistema nervoso, mas não destaca nada disso nos itens, né? Assinale a alternativa correta. A glicose é conhecida como o mais doce dos monossacarídeos. Primeiro, tem que lembrar que glicose é monossacarídeo. Glicose, frutose e galactose. São os três dietéticos mais conhecidos. Mas temos manose, temos psicose, temos eritrose, temos ribose, desoxirribose. Então, monossacarídeos, só para tu lembrar, são aqueles carboidratos que têm de 3 a 7 átomos de carbono, tá? E os mais comumente conhecidos são esses, como a glicose, que tem 6 carbonos, né? Chamado de hexoses, tá? Mas enfim, é o mais doce? Não. Em grau de doçura, o mais doce que a gente conhece não é a glicose, sim a frutose. Em segundo plano ficaria a sacarose, tá? Em termos de mono e disacarídeo. Então esse item está falso. A rafinose é uma molécula, é formada por moléculas de glicose, frutose e galactose, ou seja, 3 monossacarídeos. Então a rafinose seria um trissacarídeo. Trissacarídeo. Então esse seria o gabarito da nossa questão, tá? Trago aqui a vocês que a rafinose é um trissacarídeo formado justamente por esses compostos aí relatados, encontrados no feijão, no repolho, brócolis, aspargos, né?
couve de Bruxelas, ou seja, você vê aí brássicas, né? O feijão aí como leguminosa, mas tem brássica como brócolis, couves, né? Mas encontrado também em grãos integrais, né? A rafinose pode ser hidrolisada, né, pela enzima alfa-galactosidase, mas nós não temos alfa-galactosidase. Daí existe até vou até colocar um nome bem conhecido, é o Digelive, né? Que é um sachêzinho que você coloca sobre o feijão. Quando você pega um paciente que está com síndrome do intestino irritável, aí você até pergunta os principais sintomas e tal, pergunta se o gastroenterologista falou sobre o Digelive, para colocar, às vezes a pessoa gosta tanto de comer um feijãozinho, uma leguminosa que é rica em rafinose e acaba não conseguindo. E para alguns pacientes, o uso da galactosidase, né, antes de você ingerir o alimento, você acaba não sentindo aquela formação de gases, tá? Então, a enzima não quebra galactosidase em beta como a lactose, tá? E isso acontece só com a beta-galactosidase que quebra a lactose, tá? Mas essa daqui não quebra, só quebra os resíduos alfa. A beta-galactosidase que quebra é a lactase. A estaquiose, que também vai estar, né, na nossa questão, ao invés de trissacarídeo, é um tetrasacarídeo, né, formado de 2 moléculas de galactose, uma de glicose e uma de frutose, tá? Ela é menos doce do que a sacarose, cerca de 28% de base, uma base de peso, ou seja, tem um peso, uma peso molecular menor. É usado principalmente nos edulcorantes, ou seja, em adoçantes, né? E tem propriedades funcionais como o dos oligosacarídeos em geral, tá? Então a estaquiose não possui molécula de frutose, sim, são 2 de galactose, uma de 2 de galactose, uma de glicose e uma de frutose. A diferença é que aqui você vai ter 2 de galactose. Quando ele diz não, é errado. Os galacto-oligosacarídeos, ou seja, o GOS, são carboidratos digeríveis? Não. Né? Os GOS também fazem parte dos food maps, oligosacarídeo, disacarídeo, monossacarídeo, N de poliose fermentáveis, que não são digeríveis e não tem um leve sabor adocicado, tá? Então, gabarito para a nossa questão de número 1 dessa nossa live, item B, certinho? Então, você que tá aí, ó, deixa teu likezinho, deixa teu comentário para que a gente, no momento oportuno, a gente responda vocês de bate-pronto. Bom, vamos a nós a questão de número 2, que foi a questão 27 de Pentecoste. Vitamina envolvida no metabolismo dos macronutrientes, que pode ser sintetizada a partir do aminoácido essencial triptofano. Estamos falando de quem? O A, da niacina. No item B, da B12, cobalamina. C, vitamina C, vitamina B2, riboflavina. E aí, né, se você não tivesse uma boa base de metabolismo de vitaminas com aminoácidos, você não iria lembrar que o nosso aminoácidozinho, o triptofano, ele tem um metabolismo que tanto produz o nosso grande neurotransmissor serotonina, como também pode formar quinurenina, tá? E, por conseguinte, consegue produzir ácido picolínico, liberando CO2, e a partir do seu metabolismo, ao formar ácido quinonilínico, forma a nossa niacina, né? Que é a nossa vitamina B3, tá bom? Então, se você não soubesse desse metabolismo, você não andaria nesta questão. Você pode também reparar de forma mais detalhada, né, nesse slide, ó, do triptofano, além de ir para o metabolismo via síntese proteica, ó, forma 5-hidroxitriptamina, que é a própria serotonina, e forma também, ó, você tem que lembrar, que ele é o precursor da melatonina. Assim como ele pode tomar essa outra via, né, quinurenínica, formar ácido piconílico, acetil-CoA, CO2 e NAD. NAD, que é quem?
o precursor na sua estrutura química da niacina. Então, assim fica bem melhor de lembrar que o nosso gabarito é vitamina B3, niacina. Não esquece, tu precisa saber, além do nome das vitaminas do complexo B, o número delas. Se ele botar só B3, tu tinha que saber que era niacina. Tem que saber que B9 é ácido fólico, tu tem que saber que B1 é tiamina, B2 é riboflavina e assim por diante. Tá? Tem que saber o nome, tem que saber que o vitamina C é o ácido ascórbico e assim por diante. Tranquilíssimo? Vamos agora à nossa questão de número 3, questão 28. Olha como nessa prova eles gostaram de nutrição básica, biodisponibilidade de nutrientes, né? A seca. Nós vamos fazer questões também da da prova de Okara, dessa banca IDIB. Tudo aqui é questões da banca IDIB, tá? Exclusivamente IDIB. Considere as seguintes alternativas. 1. O consumo excessivo de fibras e etanol afetam negativamente o consumo de vitamina D. Ou seja, consumir muita fibra e ingerir bebida alcoólica diminui o consumo de vitamina D. Certíssimo. A vitamina C é altamente susceptível à oxidação. Né, gente? Tanto é que quando a gente faz um sucozinho de laranja, de acerola, não deixa muito tempo ali exposto, fica para ficar se expondo à luz, ao sol, oxidando aquele sucozinho ali, então, né, ou armazena para minimizar ou toma na hora. Né? Sendo assim, a presença de flavonoides ajuda a reduzir as perdas, né? Isso aqui era para ter dado um entrezinho aqui, ok, né? Então, os flavonoides que estão na composição dos alimentos ajudam, né, a ação, né, antioxidante da vitamina C, tá? Beleza? A biodisponibilidade de vitamina B2, que é a riboflavina, é reduzida em condições extremas de temperatura, muito alta ou muito baixa. É reduzida em pH alcalino, quando está acima de 7, e quando há perdas excessivas de água, claro, porque a vitamina B2 é hidrossolúvel, assim como todas essas vitaminas do complexo B, mais a vitamina C. A DEC, a DEIK, lipossolúvel. 4, então tá bem correto. 4, a biodisponibilidade da cobalamina. Qual é a cobalamina? Me digam aí, que vocês já sabem. Isso, vitamina B12. Depende da presença do ácido clorídrico, né, que é o HCl, e depende do cálcio bivalente. Óbvio, isso é extremamente importante, né? Uma vez que tendo ácido clorídrico que é secretado pelas células parietais do estômago, também chamada, é mais antiga essa nomenclatura, células oxínticas, tá? Produzirão também o fator intrínseco, fator, lembrar que fator, as palavras que tem fator no nosso organismo, no nosso metabolismo, são proteínas. Fator intrínseco se liga à vitamina B12 e vão ser absorvidos aonde? Todos que me acompanham que já sabem de tanto eu falar, porque cai tanto em prova, no íleo distal. A absorção da vitamina B12 vai acontecer, ó, duodeno de jejum, íleo, na sua porção final. Daí você chama de íleo distal, final, distante. Ok? Então, também correto. Então, gabarito para a nossa questão de número 3, todas estão corretas. Item D, de dado, de dia. Certinho? Terceira questão, então, item D. Vamos à quarta questão. Questão 29 da prova de Pentecoste. Essa daqui eu não saberia nem para onde ia, porque eu nunca ouvi falar nessa doença de Querchan. Fui pesquisar, porque nunca tinha ouvido falar, tá? E ao pesquisar, a gente acaba sabendo da resposta, que para mim foi uma surpresa. Não sei se para vocês será. Sinais brandos de deficiência desse mineral incluem dores articulares, cansaço, falta de concentração, enfraquecimento das unhas e cabelos e pode predispor ao desenvolvimento de tumores. A gravidade da deficiência pode ser caracterizada pela doença de Querchan,
que é uma cardiomiopatia endêmica. Estamos falando do A, do potássio, B, do zinco, C, do selênio, D, do magnésio. Então, eu não conhecia essa doença raríssima, e aí fui pesquisar, onde ela foi descoberta, né, há mais ou menos 45 anos atrás, né, no ano de 1979, descobriu-se que a suplementação do selênio, nosso amiguinho selênio, pode prevenir o aparecimento da doença de Querchan. Eu tirei do artigo, né? Cardiomiopatia, ou seja, músculo do coração, que afeta crianças que vivem em regiões de solo com deficiência desse mineral. Na população pediátrica, ou seja, em crianças, a deficiência é mais comumente encontrada nos prematuros. Então, deixei em vermelho, porque pode vir a se repetir, né? Associada à idade gestacional, à alimentação após o nascimento e ao quadro clínico, tá? Então, deficiência de selênio. Eu não conhecia, nunca vi em prova alguma. E olha que a gente responde muitas questões ao longo desses últimos 4, 5 anos, né? Muitas questões de concurso, mas nunca tinha visto, nem visto em questões, nem ouvido falar da doença de Querchan. Tá? Então, gabarito para a nossa questão de número 4, selênio, item C de curso MS. Vamos à questão de número 5, agora a questão de Ocara, também aqui no município do Ceará. Olha, percebam que as questões são bem curtos, os textos, né? Ó, considera as seguintes afirmativas, né? Ó, vitamina envolvida, então, ou seja, não tem muito blá 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 como aquelas questões mais contextualizadas da IDECAM, da IBFC, né, da FGV, ela vai logo direto ao assunto. Tá? São fatores que aumentam a absorção do nosso íon ferro, né? Principalmente aí o ferro 2, mais especificamente, exceto, então todas são, exceto o quê? Vamos lá, começando pelo de baixo para cima. Vitamina A, melhora a absorção do ferro? Sim. Consumo de proteínas de origem animal, ou seja, você comer carne, que também carne, leite, ovos, que normalmente também são fontes de vitamina A, ajuda na absorção do ferro? Sim. Presença do ácido ascórbico, que você não pode deixar de saber que é a vitamina C. Sim, principalmente porque ele reduz o ferro do estado 3 para o ferro no estado de número 2. O ferro não M para o ferro M. O ferro de origem vegetal para o ferro de origem animal. Quem faz isso? Vitamina C. Não só vitamina C, caso venha cair, pode também ser o ácido málico, o ácido cítrico e alguns outros ácidos orgânicos, mas principalmente o ácido ascórbico. E finalmente o nosso item, que é o exceto, ou seja, o falso, presença de polifenóis aumenta. Não, polifenóis, né, entenda-se aí, ó, como esse grupo muito grande de moléculas, né, compostos desses 3 anéisinhos aí, né? 2 desses anéis, né? Anéis benzênicos, que quando aparece a hidroxila viram um fenol, por isso que eles são polifenóis, porque sempre tem mais, né, de um radical aromático, né? Logo, se tem a hidroxila, passa a ser chamado de fenol, e um anelzinho, né, que é um éter, né, um éter cíclico no meio desses 2 ou mais anéis bem conhecidos, né? Aí nós temos os flavonóis, as flavanonas, as flavonas, flavonóis, ó. Falei até disso nas aulas, né? Existem os flavanóis e os flavonóis. Isso eu explico lá na plataforma, né, em alimentos funcionais, para quem está aí com a gente. Nós atualizamos uma aula aí de alimentos funcionais na Resmut, tá? Então a gente fala de todas elas aqui, as funções, quais alimentos, né? Isoflavonas, chalconas, antocianinas. Então, tudo isso é grupo de flavonoides. E esses grupos dos flavonoides, eles, né, acabam atrapalhando a absorção do ferro, né? Isso em laboratório também a gente pode utilizar
plantas medicinais ou pegar um suco vegetal de uma fruta, de um vegetal, e ao colocar, né, um meio ácido, né, você vai verificar a presença, vai ficar um dos tubos que tenham flavonoides, né, flavonoides. Olha aqui, são vários anéis cíclicos, né, ó, anéis aromáticos. Esse aqui não, né, 1, 2, 3. Esse também não. Vários anéis em que no laboratório a gente consegue mostrar que a presença de flavonoides deixa o meio. Aqui tá fica um azul bem escuro, e quando não tem flavonoides, fica mais clarinho em meio ácido, tá? Então, ó, os flavonoides, por exemplo, catequinas, que não foi mostrado aqui, né? Catequinas, que é um tipo de flavonoides, quando você come chocolate, cacau em geral, né? Chá verde, né? Eles atrapalham a absorção do ferro, né? Até porque também diminui a quantidade de ácido clorídrico. Ácido clorídrico ajuda ferro. Pouco ácido clorídrico acaba não ajudando a absorção do ferro, tá? Aí, de forma mais simplificada, né, eu trouxe aqui para vocês, ó, alguns dos elementos, né, das moléculas que ajudam, né, ou que atrapalham a absorção de minerais, como, por exemplo, o ferro. Ó. Ácido fítico ou fitato, tá? Atrapalha. Polifenóis, né? Atrapalha. Ó. Consumir café ou chá com intervalo mínimo de 2 horas após o almoço ou jantar. Para quê? Para que o ferro dessas duas refeições não tenha interferência com polifenóis. Competição de cálcio com ferro, né? Não consumir laticínio na mesma refeição com leguminosas. E os que ajudam, ó, vitamina C, ácidos como o cítrico, o málico e o ascórbico, que é a vitamina C, né? Estômago saudável, porque aí você vai produzir ácido clorídrico e o ácido clorídrico ajuda, né? Flora intestinal equilibrada, porque a flora intestinal também, sendo ela, você tendo uma alimentação integral, fresca e variada, e com fatores emocionais, ou seja, um bom equilíbrio dos neurotransmissores, ajudam a absorção do ferro. Então, gabarito, exceto, não seria o nosso amigo, o nosso grupo de amiguinhos chamado de polifenóis. Vamos à questão de número 6 agora, entrando um pouquinho na parte de recomendação e avaliação nutricional, tá? Considere as seguintes assertivas sobre os métodos de energia de gasto energético e assinale a alternativa correta. Então temos aí, ó, gente, a calorimetria direta possui baixo custo operacional, porém não reflete a atividade física usual do indivíduo. Baixo custo, calorimetria direta, não, né? Padrão ouro, né? O indivíduo lá fica um dia todo dentro dessa sala, né? Onde o calor desprendido pela serpentina, né? De entrada de água e a serpentina que sai a água através da respiração do indivíduo que fica lá 24 horas numa estrutura como essa, tendo, né, exaustores e tonéis de ácido sulfúrico, soda cáustica, né, cilindro de oxigênio, algo assim bem fenomenal para medição do gasto energético de repouso, porém, né, é algo de alto custo. Pouquíssimos lugares a gente encontra calorimetria direta, tá? Tem um erro, percentual de erro de 1 a 2%, é o menor de todos, daí ser um padrão ouro, tá? Então, baixo custo, não. Calorimetria direta permite aferir gasto energético por longos períodos? Não, por curtos períodos. Calorimetria indireta possui boa acurácia, ou seja, boa precisão e técnica mais simples, né? É uma técnica mais simples do que a direta, com certeza, mas um custo operacional, né, também de um aparelho mais caro. Vamos lembrar, tá? A calorimetria indireta é feita pela ergospirometria, que consiste na medição de quem? Dos nossos comburentes, né? O2 e CO2. O O2, que é consumido via
respiração anatômica, irá para as células para respiração celular, oxidando os nossos substratos energéticos, né? Glicose, aminoácidos, ácidos graxos, e tudo que é produto dessas oxidações que virem CO2, então, são mensuradas via respiração nesse espirômetro, e esse aparelhinho aí, que deve estar custando aí por volta de 60 a 80 mil reais, uma média da última vez que eu vi, vai mensurar a calorimetria, o nosso gasto energético de repouso. Um terceiro método é a água duplamente marcada, né, onde você bebe a água que tem, né, átomos de hidrogênio e oxigênio marcado nessa água, aí você faz o xixizinho e é mensurado de 3 a 4 horas depois, né? Então, é um método também de gasto energético um pouquinho, né, caro, né, mas de boa acurácia. E aí trago a vocês, ó, que a calorimetria direta, ela tem boa acurácia como vantagem, porém o custo operacional é alto e não permite a medição do gasto energético por longos períodos, tal qual está lá na questão. Calorimetria indireta tem boa acurácia e é uma técnica mais simples quando comparada à técnica de calorimetria direta, né? Não permite aferir medidas também de gasto energético de longos períodos, tá? Já a monitoração de frequência cardíaca não está citada na questão, e a água duplamente marcada, que é algo também importante, também tem uma boa acurácia e permite, né, medir o gasto energético por longos períodos, mas também tem como desvantagem o custo. Então, calorimetria indireta possui boa acurácia? Sim. É uma técnica mais simples que a direta? Sim. Tá? Água marcada não possui boa acurácia? Te mostrei no quadro. Possui. E possui baixo custo? Também não. Alto custo. Então, com aquela tabelinha ali, ó, fica bacana de você lembrar a prova. Certinho? Então, dá o teu like, né? Nos segue aí no @cursams ou no meu particular @drquildecanuto, que tem muita dica bacana aí para vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos à questão de número 7 também da prova de Okara. Agora vamos às medidas de circunferência, né, da avaliação nutricional. São ferramentas úteis para estimativa do estado nutricional. Dessa forma, as medidas de circunferência, né? Dessa forma, assinala a alternativa correta. E tem no momento da aferição, é importante usar fita elástica e deixar 2 dedos entre a pele e a fita. Não, qualquer nutricionista sabe, né, que não deve se fazer isso. Falso. Para um dado mais preciso, indicar a aferição das medidas logo após o exercício, não, você fala para o seu paciente, você pergunta lá, você fez exercício hoje? Se fez, não, o músculo vai estar em estado não fisiologicamente normal, vai estar aquecido e vai dar um falso positivo. Não. A circunferência do quadril é a medida que melhor estima o risco de doenças crônicas não transmissíveis do quadril? Não, embora seja uma gordura importante, uma gordura ginecoide ou gordura ginoide, né, mais comum em mulheres, né, ele não estima, não é a melhor estimativa, e sim a circunferência da cintura ou circunferência abdominal, tá? A circunferência da panturrilha indica alterações na massa magra com a idade, com o decréscimo da atividade física? Sim, é o gabarito. Então, relembrando que a circunferência da panturrilha é muito utilizada pelos idosos, né? É uma boa acurácia dos idosos para justamente verificar se está tendo a perda de massa magra ou não, né? A sarcopenia, certo? É bem importante a circunferência de panturrilha para idosos, tá certo? Assim como para idosos também é importante a dobra cutânea tricipital e a dobra cutânea subescapular, certinho? Além do IMC, que é diferente para o idoso, né? De 22 a 27, não esquece, questões recentes de provas, né? Vem sempre caindo falando do IMC do idoso, que é diferente do nosso, né? Ou é eutrófico, ou está abaixo do peso, ou acima do peso, chamado normalmente de sobrepeso, tá? Nesse intervalo de 22 a 27. Certinho? Questão 7, então gabarito, item D.
Questão de número 8, a doença renal crônica, DRC, é uma síndrome causada pela perda lenta, progressiva e irreversível das funções renais. Caracteriza-se pela presença de dano renal ou redução das funções renais por um período igual ou superior a 3 meses, né? Isso é uma característica importante da DRC. Sobre a DRC, assinala alternativa, ó, incorreta. O desenvolvimento de doenças cardiovasculares pouco interfere na mortalidade e morbidade dos pacientes com DRC. Não, né? Você sabe que as doenças cardiovasculares e a diabetes, né? A DCV e a diabetes mellitus, né? Os dois Ds aí, são os dois fatores mais importantes para desenvolvimento de doenças renais crônicas. Então, esse já é o item a ser marcado. Vamos ver os demais, já que ele quer o incorreto, né? A glomerulonefrite crônica, ou seja, a inflamação do glomérulo, né, e dos néfrons, região bem importante, né, o glomérulo é região bem importante do néfron, unidade morfofuncional dos nossos rins, e nefropatia túbulo-intersticial crônica, também conhecida como pielonefrite, pode ser citado como causas frequentes de DRC. Perfeito. O papel da diálise é substituir parte das funções exercidas pelos rins, como promover a depuração dos solutos, né? Perfeito também, né? Aí temos a hemodiálise e a diálise peritoneal. Você que já nos acompanha aí nos diversos preparatórios, vê o quanto a gente bate nessa tecla das diálises, né? Dos preparatórios. A taxa de filtração glomerular, né? TFG, pode ser avaliada por meio do clearance, ou depuração de creatinina. Perfeito, né? Então, lembrar que quando tem vários estágios, quando a taxa de filtração glomerular está abaixo de 15, aí normalmente o paciente vai para a diálise, seja hemo ou peritoneal, tá? Então, gabarito, então, se é o item errado, item A. Essa daí, tranquilinha, né? Mas de dietoterapia importante para a tua prova, tá? Questão de número 9. Questão de número 9 agora, tá? Diabetes. Ó, cara, questão 39. O diabetes é uma disfunção do metabolismo da glicose, caracterizado por hiperglicemia, ocasionada por defeitos na produção, secreção e sinalização celular da insulina. Sobre esse assunto, marque a alternativa que representa apenas assertivas corretas, tá? A redução da ingestão calórica é de suma importância para indivíduos com alto risco, ou seja, emagrecer, diminuir a quantidade de calorias para indivíduos com alto risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Sim, a quantidade de gorduras ingerida é mais importante do que a quantidade de gordura ingerida é mais importante do total de energia consumida pelos indivíduos com alto consumo de alto risco de desenvolver diabetes tipo 2, né? Ou seja, o tipo de gordura ingerida, ou seja, saturada, é mais importante do que a quantidade. Se ingerem muita saturada e menos poli e mono, é pior do que o quantitativo, certo? Indivíduos com diabetes não controlada possuem risco de desenvolver doenças hepáticas crônicas não alcoólicas e carcinoma hepatocelular, né? Aqui podemos substituir por esteatose, né? Hepática. Sim. Uma unidade de insulina é o suficiente para 15 gramas de indivíduos diabéticos insulino dependentes. Tem que memorizar esse número. Então, gabarito, né? Todas estão corretas. Essa banca gosta muito de colocar algumas questões quando tem todas estão corretas. Na hora que tu tiver dúvida, tu corre para ela. Se tiver 3 de 4, vai nela, que normalmente todas estão corretas, né? Pelo menos as 3 provas que a gente analisou, tá? E uma questão de 2023, do ano passado, né? Tivemos acesso a uma prova da Prefeitura de Trindade, Goiás. Aí tinham poucas questões relacionadas à nutrição, para o cargo de técnico em nutrição, e aí nós achamos essa daqui que pode ser pertinente ao nível superior também, tá? O refluxo gastroesofágico é o retorno de alimentos
e ácidos do estômago até o esôfago e por vezes até a boca. Em relação à doença do refluxo gastroesofágico, assinale o item correto. Item A. O tratamento de refluxo gastroesofágico, no caso de bebês com regurgitação, fórmula infantil espessada, posicionamento especial e fazer a criança arrotar daqueles arrotinhos com frequência é um tipo de tratamento perfeito, né? Vamos ver o que está errado nos demais. São raros os bebês que têm episódio de refluxo gastroesofágico caracterizado com regurgitação. Não, é bem comum, né? É um dos casos mais comuns, principalmente quando ainda está na fase ainda só do leite, seja o materno, seja o artificial. Uma alergia alimentar mais frequente, a alergia a leite de soja ou intolerância alimentar também pode contribuir para o refluxo, mas essas não são causas menos comuns. Não, a mais frequente não é por leite de soja, é por leite, né, de vaca, e não leite de soja mais frequente. Uma das causas mais comuns de refluxo é o esvaziamento gástrico lento, gastroparesia. A pressão elevada no estômago causa o refluxo. Uma das causas mais do refluxo em crianças, não. Gastroparesia é mais para o adulto. Em bebês os sintomas mais óbvios de refluxo gastroesofágico são diarreia e tosse, não, né? Tosse pode até haver, mas diarreia não é refluxo, né? Não é doença não é sintoma do refluxo gastroesofágico. Tá bom? Então, gabarito da questão de número 10, item A. Certinho? Gente, então, gostaria de agradecer a vocês que estiveram aqui nessa nossa live. Deixa teu like, deixa teu comentário, deixa aí a tua perguntinha pra gente. Ou então nos procura via @drhildricanuto, né? Ou @curso-ms, o curso de maior aprovação de todo o nosso país. Ficamos à disposição e, se Deus quiser, nos encontraremos aí em qualquer que seja o preparatório. Quem sabe também no preparatório aí para o CRN11. Te aguardo. Um grande beijo, um abraço, fique com Deus. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.